Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje, então, fazer um breve comentário aqui. Lígia Fagundes Telles, Seminário dos Ratos. Muito bonita essa edição aqui, né? Página amarela, o espaçamento muito bom aqui, como vocês podem observar. Então, breves comentários, o que eu gostei, o que eu não gostei. Realmente é um início de discussão, alguns caminhos que eu posso seguir em outras análises, as minhas percepções iniciais sobre a obra. Ela tem muitos contos, muito material. Então, enfim, é um breve comentário aqui para nossas playlists aqui do canal. Espero que você goste do vídeo. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para divulgar mais o canal, para eu conseguir manter aqui o projeto. Então, sua participação é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição. Quando você usa os links aqui do canal, você está ajudando. Tem o botão de membro. Vou pedir também para você ativar o sininho quando você ativa no todos e você faz um comentário além de você ativar. O YouTube vai entender para espalhar mais vídeo, que mais pessoas deram like. Você também conversou aqui, né? Fez os comentários, qualquer comentário. Claro, mas eu quero a sua participação, se gostou, não gostou. Enfim, como sugestão de outros livros, sempre estou lendo os comentários. Então, quando você comenta, o YouTube espalha mais o vídeo, também aumenta a chance de você receber o aviso que você marcou todos, porque às vezes o YouTube realmente não manda para todas as pessoas que ativaram a opção, então é muito importante fazer todo esse processo. E se você andou por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Então, o que acontece? Essa aqui cai no vestibular, então a minha prima, ela fez a da Unicamp, e eu vou mostrar alguns outros livros, provavelmente as ideias vão aparecer próximas, porque eu já li todos. Apareceu na playlist de últimas leituras, então tem playlists aqui no card e tem vários os links e as playlists tudo aqui na descrição. Então tem vários contos, cada conto são áreas diferentes, ela escreve bem, tem uma reflexão interessante, só que aí é próximo do que eu discuti, né, olhando aqui as minhas anotações, do Lavoura Arcaica, que realmente é um exemplo muito interessante, que o autor, de propósito, no sentido que ele tem o domínio da escrita, o que ele quer escrever desse jeito. Ou mais difícil, ou com essa característica, não sei, depende. Claro, não é matemático, né? Tem muita coisa do subjetivo. Então, um tema interessante, eu entendi porque as pessoas gostam, mas para mim não funcionou muito bem. E me parece que o que cai é só o Seminário dos Ratos. Legal. Tem coisas de política, coisas econômicas, ele critica pessoas, você pode fazer análise, mas a maneira que ela escreve, eu acho assim muito rígida, difícil de ler, é diferente do Lavoura Arcaica, que é muito poético. Então, tá lá a cena, você consegue ver, ok, tem essa característica, tem essa crítica, mas eu não sei por que não escrever de um jeito mais fácil, mais claro, ok? Não sei, eu tenho essa percepção com alguns autores que eles fazem essa opção de deixar o livro, enfim, com uma outra característica, não sei, então tem pessoas que gostam muito, mas me parece que a maior parte das pessoas não vai gostar. E é diferente de deixar fácil demais, no sentido de um livro didático, ou um livro assim, mais didático, quero passar a informação, ou um livro informativo. É mais a ideia de deixar claro a informação e o sentimento. Por exemplo, o Senhor das Moscas, o Robinson Crusoe, são alguns que eu acho que estão mais nessa característica de ser mais fácil. Enfim, vou colocar aqui na descrição os que já tem resenha no canal. E ao final dessa edição tem algumas textos teóricos também, que é um texto teórico do que eu li aqui, que não ajuda muito. Como assim? Fala que é importante, fala que as pessoas gostam, fala que tem um pouco da biografia, mas é diferente se não está claro a característica exatamente do que ele quer que eu decore ou aprenda. Tem um outro livro que, mas está longe ali, que é o do Fernando Pessoa, o Marinheiro. Vou colocar aqui na descrição. Eu acho que nem vou fazer vídeo, porque enfim é uma peça muito curta, que eu não gostei muito, mas assim, o texto teórico inicial é uma edição preparada para o vestibular, no sentido que, isso aqui eu quero que você decore, ou que você aprenda. Então, às vezes, não precisa nem da leitura do livro para realizar essa situação. E essa mesma ideia aconteceu aqui no Mia Couto, Terra Sonâmbula, e Bernardo Carvalho, Nove Noites. Vou fazer um vídeo com esses dois aqui, justamente comentando isso, que eu nem precisaria ler o livro para conseguir responder a pergunta, porque eu vi alguns outros vídeos de outros canais, que provavelmente professores de português e literatura, acho que eram todos de português e literatura, falou, olha, aqui vamos responder essa questão que cai no vestibular. Eu falei, eu nem precisava ler, fazer a leitura. Mas aqui, vamos lá, na página 170 e 171. São experiências que ilustram o poder do acaso e o modo fatal como a ele estamos submetidos. Todos, não apenas os escritores. Experiências extremas que antes disso já se expressavam de forma radical em Seminário dos Ratos, 1977.
os contos aqui reunidos desenham uma difícil relação entre o homem e o poder. O livro foi escrito e publicado durante os anos do governo do general Ernesto Geisel, quando a ditadura militar já arriscava passos modestos de distensão política. Sob a pressão das circunstâncias, os textos foram lidos na época como metáforas de uma realidade ainda obscura, mas começava a se esgarçar. Essa redução, contudo, empobrece a literatura de Lídia. Não é um simples retrato do mundo, e sim uma escavação sutil sobre a crosta da existência. Legal. Eu li, eu entendi que tem algumas reflexões, mas a maneira que ela escreveu, eu que estou acostumado à leitura, olhei e falei, ué, não parece assim muito divertido, não me diverti muito com a leitura, não ficou tão claro. Por exemplo, o Nove Noites, né, porque eu li tudo na sequência, é muito claro, muito divertido, só que eu não entendi o porquê que o pessoal gostou tanto desse aqui. Quer dizer, eu entendi que está bem escrito, mas o próprio autor falou, ó, mas tá, por que você estudou a vida desse cara aqui que trata no livro? Nem ele sabe. Quer dizer, ele sabe, mas quando ele vai entrevistar as pessoas não gostam. E o Terra Sonâmbula é muito parecido com o Lavoura Arcaico, nessa ideia de escrever um texto poético, então ele troca as palavras. Às vezes escrever assim, tal pessoa é desse país ou desse grupo. Aí coloca uma outra palavra. Fica bonito, mas não avançou bem a leitura porque ele misturou as histórias. Então tem um personagem, aí esse personagem encontra um diário, aí tem a história dos dois. Eu achei meio confuso, certo? E essas características dessa ideia, por que esses três autores aqui, que escrevem muito bem, optaram em fazer essa característica que eu acho que não ficou tão boa? Ou, você vê na teoria, não, o autor está desafiando você, uma nova característica, uma escrita diferente, brincando com a linguagem. Pode ser, tudo isso é válido, mas eu acho que perde um pouco essa ideia, a primeira ideia, que eu acho que é o prazer da leitura, e todo mundo ler e entender. O Seminário dos Ratos é mais essa ideia de política, eu marquei algumas páginas aqui, vou tratar um pouco mais, mas eu estou dizendo assim, percepções gerais do livro aqui em si de contos. Então eu vou ler mais um parágrafo aqui, né, continuando a 171. Outros leitores de Seminário dos Ratos apressaram-se em defini-la como uma retratista da decadência burguesa. Críticos estrangeiros, como a alemã Else, não vou conseguir pronunciar o sobrenome, de Colônia, consideraram este livro a prova da inclusão de Lígia na longa série de escritores do fantástico. Aprisionaram-na, assim, na escrita política, na narrativa sociológica, no realismo mágico. Beleza. Então aqui tem uma outra característica, vou analisar usando teóricos. Aí eu coloco o autor naquele grupo e ele não consegue sair mais, pode limitar. É uma vantagem e uma desvantagem quando você vai na teoria, aparece bastante. Aí quando falou realismo mágico, eu tenho dois aqui que eu não li, certo? Mas tem alguns breves comentários, espero ler e trazer rapidamente para o canal, que é muito, muito importante, né? O 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, eu tenho essas edições aqui, que é essa... Não sei quando você está vendo o vídeo, mas parece que a Record lançou todos com esse estilo de capa aqui. Amor nos Tempos de Cólera. Então esses dois aqui, muito importantes. Não sei se eu vou gostar, qual vai ser a característica, não li. Eu li um outro dele, não tinha nenhuma crítica a priori, eu acho que é o Memórias de alguma coisa... Memórias Tristes, vou colocar aqui na descrição o nome. Achei interessante, enfim. E esses dois aqui, pelo que eu vi um mini documentário, né, porque ele escreveu também, ele estava envolvido na política com alguma intensidade, ou uma intensidade grande o suficiente, para talvez uma outra explicação, que talvez os autores, as pessoas gostem dos livros, por causa que o autor está inserido na parte política. Me parece que o Raquel de Queiroz, que temos no canal também, é muito top. Ela era de esquerda, aí ela brigou com outro grupo de esquerda, aí um grupo falou, não, então a gente não vai ler mais você. Parece que aconteceu isso, podemos resgatar. E qual outro que eu ia comentar agora? Calma aí. O Raquel... sim, lembrei. O que eu estava olhando ali, que também temos no canal, o Jorge Amado, na playlist de literatura brasileira. Jorge Amado, Capitães da Areia. Ele parece que é muito de esquerda, né? Usando adesivo, esquerda e direita aqui, pra gente não alongar muito o vídeo. Só que o Capitães da Areia, eu particularmente gostei muito. E nele, tem cenas, ou as coisas escolhidas lá, fala assim, olha, um professor de esquerda, fosse fazer uma análise, né, um teórico, realmente está lá vários elementos. Mas a história em si, eu não achei que tinha o que é de esquerda. É que abre essa possibilidade. Mas também aconteceu cenas lá, que dá para você analisar apenas da política normal, digamos assim, vários problemas. Aí convido você a assistir as resenhas, para você ter mais detalhes, né, Raquel de Queiroz e o Jorge Amado. Enfim. É isso, comentário aqui do realismo mágico. Como parece que este aqui é um dos principais pessoas que comentam esse item, o que é realismo mágico, então preciso ler.
Porque não adianta trazer a teoria, quer dizer, eu poderia trazer, mas eu gosto de ter realmente a leitura para fazer esses comentários com vocês. E parece que a Virginia Woolf, exato, está ali, na minha outra prateleira, que eu acho que eu não li nada, só vi algum texto teórico, que ela, e aí eu comentei em outros vídeos também, que é sobre fluxo de consciência, preciso ler mais algumas coisas sobre ela para resgatar. Muito bem, então ele continua aqui. Todo esse esforço de classificação, porém, se deixava escapar o que a sua literatura tem de mais forte e que, em Seminário dos Ratos, se expressa de modo mais escandaloso: o poder, discreto e sutil, de penetrar nas entrelinhas da vida. Suas histórias devem ser lidas não apenas pelo que dizem, mas pelo que subentendem-se, pelo que escondem. As entrelinhas e não o poder político ou social são um verdadeiro objeto de sua escrita. Ok, acho que é isso. Então, quando eu comecei a leitura do Seminário dos Ratos, eu falei, ok, vai ter tudo isso aí. Não está tão claro aqui, temos a playlist de distopia, então, que tem esses itens políticos. Agora, quais que tem itens políticos? Por exemplo, o George Orwell, é mais fácil de captar os símbolos. Temos também o... qual é o nome? Então, lembrei aqui o que eu pausei. Então, Lima Barreto também é fácil de captar essas ideias políticas. Então, é tão mais fácil que o professor poderia resgatar para fazer a discussão. Não sei porque escolheu esse que é mais difícil, que também é uma outra proposta que eu faço na playlist de literatura brasileira, porque a gente está escolhendo textos difíceis que não incentivam a leitura. Se tem textos fáceis, da direita e da esquerda, se você quiser fazer coisas políticas em sala de aula, que também tem uma outra discussão nesse sentido, por que não escolheu fácil para o aluno gostar de ler? Ou talvez, uma outra proposta que muitas pessoas falam, que não é para o aluno gostar de ler, porque senão ele vai ler outras coisas e aí vai contestar, e aí vai ser um eleitor melhor, um cidadão melhor. Pode ser um outro caminho interessante, me ver essa insight agora. Então, Lima Barreto temos no canal, Monteiro Lobato temos no canal, Machado de Assis. Eu acho que eu citei, mas eu não sei se eu fiz a resenha ainda. Enfim, estamos aumentando a playlist de literatura brasileira, todos os clássicos. Eu já mostrei nos vídeos, muito lá para trás, na playlist de compras, vários que eu consegui comprar bem barato, esses vários clássicos. E vou trazer, tô lendo e trazendo no canal. Muito bem, vamos ver se tem algumas páginas aqui do Seminário de Ratos, dos Ratos, né? Que eu posso fazer algum comentário. É um dos mais fáceis de ler e entender, ok? Desta edição aqui. Então, não entendi se aqui, quando ele fala das pessoas, se ele está criticando a parte dos militares ou algum grupo específico, ou todos os grupos. Não está tão claro quanto em outros livros que utilizam nessa maneira. Os que eu citei eu achei que é bem mais fácil. Então, começa essa primeira citação da 154, duas, 3 páginas. Não tem, como é um conto, não tem muito contexto, não tem tantos detalhes assim. E não sei se tem que fazer uma pesquisa para a pessoa que está lá no evento, que vem o secretário falar, é uma pessoa específica da época? Aqui não está claro. Então, será que eu precisaria de um contexto na época para entender? Me deu essa impressão. Qual que apareceu isso também? O Meninas, que tem resenha aqui no canal, que a gente recebeu do Clube de Livros Calhamaço, também vai estar aqui no card na descrição. O primeiro conto aconteceu isso. Será? Eu gostei, achei muito fácil de ler, eu comentei isso. Será que eu precisaria de muito contexto para entender as histórias, as reflexões da Rússia? E aí, nos outros livros, nos outros contos deste livro Meninas, aí não, já deu para ler com tranquilidade. Então me veio essa análise aqui também, pensando assim, legal, é no vestibular? O que eu vou falar em sala de aula para o aluno? O que eu vou mandar ele decorar? Quais são as reflexões? Ou que atividades que eu vou construir para ele desenvolver competências e habilidades? Então, na minha leitura, eu vim com esse olhar de professor, certo? Porque a história em si eu não gostei muito, como eu já comentei. Achei meio truncado, né? Próximo do que eu comentei do Lavoura Arcaica. Aí na 157, mas não, assim, perceba, não tem um... então talvez eu marquei aqui. Então ele citou aqui, pois eu escuto demais, um dos personagens falando. Eu escuto demais. Devo ter ouvido suplementar, tão fino, quando fiz a Revolução de 32 e depois no golpe de 64. Era sempre o primeiro do grupo a pressentir qualquer anormalidade. Beleza. Então ele citou isso aqui. E aí, é a favor e contra, ou é para eu resgatar as características, com que maneira em sala de aula? Aí um professor de literatura vai explicar a história. Não há nenhum problema a priori, mas e aí? Aí eu ponho esse trecho na pergunta, e eu mando falar, aluno, disserte sobre esses 2 itens. Aí vem toda a discussão do que o aluno desenvolveu, o livro didático, que os professores falaram, ok?
Aí falou, Pinochet, ok, mesma situação. O que eu vou falar a favor e contra? Ou que características? Ou será que o professor de literatura, pelo que eu me lembro das minhas aulas, do que eu tenho de livros de literatura, porque eu peguei apostilas de literatura de vários cursinhos, várias coisas estão aqui, também está aqui na minha prateleira, tudo, justamente para eu resgatar isso na playlist de literatura brasileira, na aula teórica. Não tem um parágrafo longo sobre todo esse contexto histórico, então também tem uma outra característica. Então citou o Pinochet, legal, terei que resgatar tudo isso aqui, ou eu vou citar isso e vou fazer uma pergunta. Aí talvez vire pergunta de história e não necessariamente de português de literatura. Então seria essa situação. Então acho que basicamente isso. Eles estão lá conversando dessa parte política, mas enfim, não sei. Pra mim eu não senti muito esse negócio de favor e contra. E como eu leio muito, aí eu fiquei, ué, se eu leio muito, estou acostumado, li, não entendi o que exatamente está falando, aí eu falo, será que eu que não entendi? Pode acontecer. Ou realmente não é para entender muito e está muito por trás, porque essa linguagem poética, que é uma coisa que não é meu perfil de leitura, não gosto muito de ler essa ideia de poética, e ficou atrás. Ou eu entendi, que foram as coisas que eu comentei com vocês, e é isso, era para ler e fazer esses comentários de história. Ok, né? Não há nenhum problema. Seria essas minhas percepções iniciais sobre o livro. Ok, é uma edição, como eu falei, é uma edição interessante. Eu gostei das histórias, mas assim não foi o mais divertido de ler, e eu posso gastar mais tempo, fazer uma nova leitura, nenhum problema, mas a minha percepção inicial, o que eu gostei, o que eu não gostei seria isso. Fica o convite para você participar aí dos comentários, se você leu, ela é muito famosa, muito importante, então isso aconteceu em outros vídeos. Eu fiz o comentário, aí eu falei, não gostei muito, não entendi, e sempre aconteceu de alguém fazer um comentário, né, um interessante, um complemento. Eu falei, nossa, isso aqui é muito bom. E aí eu salvei, resgatei depois e tive novas experiências de leitura, e aí eu voltei à obra gostando mais. Então, por isso que é tão importante a sua participação para me ajudar nessas lacunas aí e construindo mais conhecimentos, e nos próximos vídeos eu trago mais completo as análises com mais temas. Se bem que esse aqui eu te avisei, né? Que é realmente uma breve introdução, uma percepções iniciais. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando, sempre tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.